Vale a pena morar na Europa? Vale a pena fazer as malas, deixar tudo para trás, pedir demissão do emprego, dar tchau para a família e vir tentar aí um sonho, né, de morar fora aqui no continente europeu? É sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. E a ideia é explorar aí os prós e os contras, né, de uma possível mudança, te dando as informações necessárias para você pensar se isso realmente vale a pena para você ou não. Em primeiro lugar, você deve pensar por que você está planejando uma mudança para a Europa, por que você quer vir morar na Europa e quais são os principais fatores que te levam a pensar dessa forma e verificar se esses fatores são realistas nesse momento. E para te ajudar, eu quero nomear alguns pontos positivos de morar aqui. Para quem tá chegando agora, meu nome é Ana e eu moro há quase 20 anos em Amsterdã, na Holanda. Pra mim, gente, eu acho que o ponto principal e o mais positivo de morar nesse canto do mundo é a questão da qualidade de vida, de ter uma alta qualidade de vida. E isso serve para Amsterdã, na Holanda, onde eu moro, mas também para várias cidades europeias. E quando eu penso em qualidade de vida, eu penso em vários fatores, mas tem 3 deles que são super importantes para mim, principalmente porque eu tenho filhos, né? Eu tenho 3 crianças em idades diferentes, né? De 7 a 14 anos. Então, o que eu levo em consideração? Segurança, bem-estar e liberdade. Depois, tem outros tantos pontos para você levar em consideração. Vou começar nomeando alguns deles agora, tá? E fica comigo aqui porque depois de nomear os positivos, eu também vou nomear os negativos, né? Os contras. Eu quero te ajudar a colocar os prós e contras na balança. Essa é a ideia do vídeo. Bom, a Europa é um continente super diversificado, com uma riqueza aí de línguas, tradições, culturas, diferentes culinárias, enfim. Então, se você tá pensando em vir morar na Europa, se você gosta, né, desse tipo de coisa e diversidade cultural, vamos chamar assim, saiba que aqui você vai encontrar muita diversidade. E dependendo de onde você vai morar, você tem, por exemplo, a Holanda é super pequenininha, né? Então a gente tá muito próximo de outros países. Então, além da cultura holandesa, eu tenho muita proximidade da cultura alemã, belga, a gente viaja pra França, vai pra Espanha, pra Portugal, enfim, tá tudo muito próximo. Então, se você é uma pessoa que gosta de diferentes culturas, de diferentes idiomas, essa é uma parte muito rica e muito interessante de viver na Europa. O segundo ponto, ele tá tanto nos prós quanto nos contras, mas eu vou nomear mesmo assim. Na Europa, muitas cidades, muitos países têm um sistema de saúde de alta qualidade, que oferecem aí saúde pública de forma acessível e eficiente. Depois vou contar pra vocês porque ele também está no contra. Outra coisa boa de se viver aqui, gente, é a questão da educação, porque principais, né, muitas das principais e melhores universidades do mundo se encontram aqui no continente europeu. Então a gente tem uma educação renomada, de alta qualidade, acessível, mesmo porque muitos desses cursos são oferecidos em inglês, nem sempre é no idioma local. Acho que uma outra grande vantagem tá relacionado um pouquinho com a diversidade cultural, mas tem a ver com a história e com o patrimônio. É que a Europa é rica em história, com cidades antigas, castelos, monumentos, que oferecem aí uma grande janela para o passado. Em algumas cidades europeias você visita, né, você tem a sensação que você está visitando um museu a céu aberto. Eu penso muito em Roma, por exemplo, quando eu penso em cidade-museu. É uma coisa impressionante e uma riqueza acessível, porque tá lá na rua te esperando, é só você ver. Falando em Roma, outra vantagem é a questão das viagens, que são facilitadas devido ao fácil acesso e as distâncias, que às vezes são curtas, né? Como eu disse, daqui para a Bélgica é um pulo, daqui para Paris é a mesma distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então isso torna aí o seu deslocamento mais fácil e também agradável.
Então, dependendo onde você for morar, aqui na Europa, pode ser um ponto ideal de partida para desbravar aí, para conhecer o resto do continente. Para isso, vou entrar em outro ponto, que é a questão dos sistemas de transporte, que são super eficientes aqui. Então, para viajar, né, você pode, obviamente, viajar de carro, de trem, de avião, de ônibus, de barco, enfim. Os sistemas de transporte são bem eficientes e a maioria dos países aqui conta com uma boa infraestrutura, permitindo esse deslocamento entre vários países de forma rápida e fácil. Uma coisa que eu gosto muito de morar aqui, eu acho que vários países têm isso em comum, é a questão das opções de lazer e cultura. Então a gente tem aí uma gama de opções de lazer, muitas acessíveis, né? Nem todas são pagas e caras, então eu brinco que no verão é só você pegar a sua toalha, fazer um piquenique, passa no mercado, faz um piquenique, compra algumas coisas, leva a sua toalha, leva para um parque, estende no parque e aí você tá curtindo o verão europeu na grama, que é uma forma bem fácil. Mas fora isso, tem opções de lazer como teatro, música, artes visuais, tem muitas exposições, tem muitos museus, muitos acontecimentos esportivos por aqui também, muitos festivais. Então tem muita opção de entretenimento e de lazer nesse canto do mundo. Outro fator importante é a questão da política e estabilidade. A Europa é conhecida por ter um sistema, né, político estável na maioria dos países, sistemas democráticos sólidos com ênfase nos direitos humanos. E outro ponto muito importante que eu já mencionei no comecinho desse vídeo é a questão da alta segurança, que para mim é extremamente importante. A gente tem uma baixa taxa de criminalidade e uma sensação de segurança geral, por exemplo, nas ruas. Pelo menos em Amsterdã, é óbvio que tem os pickpockets da vida, não é isso, mas pelo menos em Amsterdã você consegue andar na rua sem ter aquela sensação de estar olhando para trás, a não ser que você tenha criança pequena pedalando atrás de você. Brincadeira à parte, aqui é bem seguro. Um outro ponto para você levar em consideração é a questão do bem-estar social. A maioria dos países europeus oferece um sistema de bem-estar social com muitos benefícios, por exemplo, como assistência médica, licença paternal remunerada, Bolsa Família e também apoio aos desempregados. Isso varia muito de país para país, então dependendo de onde você estiver, né, pensando em ir morar, dá uma investigada, dá uma pesquisada aí nos benefícios e como é que é o sistema de bem-estar social nesse país que você está pensando em ir morar. Aqui na Holanda, se você quiser saber mais, lá no meu site, o anadeamsterdã.com, tem, por exemplo, um artigo bem completo falando dos benefícios infantis. Acho que tem vídeo aqui no YouTube também falando sobre isso, né? Quais são os principais benefícios para as famílias que têm crianças aqui na Holanda. Agora vamos falar das dificuldades em viver na Europa, porque apesar de ter muitos benefícios, muitos pontos positivos, também há desafios e desvantagens que a gente deve considerar antes da mudança. Para começar, gente, custo de vida elevado. Apesar da gente ter, nem falei sobre isso, hein? Apesar da gente ter altos salários em alguns países, que também é uma grande vantagem, né? A questão de oportunidades de emprego, que em muitos países acontece. Aqui na Holanda a gente vê, por exemplo, no setor de serviço que tem está sempre buscando gente, sempre precisando de gente. O que a gente também nota aqui é que o custo de vida é extremamente alto. Então você ganha bem e gasta bem, né? Isso pensando em moradia, alimentação, transporte. Você tem que levar isso em consideração, principalmente se você está vindo para cá com um orçamento mais apertado. Um outro ponto a ser considerado são as barreiras linguísticas, que é a questão do idioma. Então veja bem, né, para o país que você está pensando em ir morar, qual idioma é falado, se você tem um tempo de se preparar até a mudança, se você consegue pelo menos aí aprender melhor o inglês antes dessa mudança. Porque, por exemplo, mais uma vez, né, a Holanda, o que acontece? Aqui a gente fala holandês.
Ah, Ana, mas dá pra viver bem com inglês? Dá sim, dá pra se virar super bem. Só que tem muita gente que vem pra cá e nem fala o inglês ainda. Então aproveita esse tempo antes da mudança pra você tentar aprender um idioma, caprichar aí pra conseguir chegar aqui se sentindo um pouco mais em casa, para que sua adaptação seja mais leve, para que você consiga arrumar um trabalho. E outra coisa que eu sempre falo para as pessoas com quem eu trabalho, com as famílias, por exemplo, né, com as pessoas, eu faço muito atendimento individual de quem tá planejando uma mudança para cá. É assim, o inglês vai te ajudar, vai abrir portas, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir viver, você vai conseguir se virar numa emergência. Mas a partir do momento que você entra no supermercado, tudo tá em holandês, né? Às vezes em francês também, porque muitos produtos vão pra cá, pra Bélgica, pra França, enfim. Mas assim, por mais que você consiga ligar pro encanador, se tiver um problema na sua casa, quando você for comprar batata, você vai ver assim, 8 tipos de batatas, 8 qualidades diferentes de batatas em holandês. Então leve isso em consideração também e se prepare para isso. Outro ponto que você deve levar em consideração é o sistema de imigração e quanto isso é complexo ou não. Por exemplo, tem países que eles aceitam imigrantes mais facilmente do que outros. A Holanda, por exemplo, não tem uma gama de vistos que é dado para as pessoas virem morar para cá. Existem apenas alguns motivos, né, algumas razões para você conseguir pedir um visto de moradia para se instalar na Holanda. Então, descubra isso antes, investigue isso antes e veja aí qual sistema é mais relevante para você e qual país, por exemplo, seria mais fácil para você entrar, qual país aceitaria a sua situação. Tem muita gente que vem para cá, lógico, porque tem um passaporte europeu, mas tem gente que fala, olha, eu vou tentar trabalho, eu vou tentar estudar, enfim. Tem que avaliar aí a complexidade do sistema de imigração. Uma outra desvantagem, gente, que pega muita gente é a questão do clima, né? Clima incerto, tempo instável, invernos longos, dias cinzas, chuva, enfim, tem gente que é mais sensível para isso do que outras pessoas, então vale a pena também avaliar essa questão, se isso pega pra você ou não, se você é uma pessoa que se adapta mais fácil ou não. Outra coisa, trabalho. Tenta avaliar quais são as suas chances no mercado de trabalho para o país que você está pensando em viver. Em alguns países tem mais concorrência do que outras, né? A mesma coisa se você for morar numa área urbana, onde tem mais empregos, por exemplo, pode ser que a concorrência seja maior. Então tenta descobrir como é que significa a questão de trabalho no país que você está pensando em ir morar antes dessa mudança. E de preferência, como eu falo para todo mundo que eu atendo, se você tem já o visto em mão, se você tem um passaporte europeu, tente conseguir trabalho antes da mudança para cá. Sua vida vai ser muito mais fácil, vai facilitar tudo em todos os fatores. Quando eu falo em Holanda, o que vai facilitar? Encontrar casa, pedir a documentação. Se você tá vindo como europeu e tá trazendo, por exemplo, teu parceiro ou tua parceira e você precisa pedir, né, para ele ou para ela o visto de partner, trabalho é quase imprescindível. Na verdade, você até consegue sem trabalho, mas você vai ter que provar renda, é muito mais complicado. Então, tendo um trabalho, a vida começa mais fácil nesse canto do mundo. Outra coisa muito importante, moradia, né? Encontrar uma moradia de preferência antes da mudança. Em algumas cidades, como Amsterdã, há uma concorrência imobiliária gigante, então tem muito mais gente do que casa, os preços são altos, tem uma competição enorme, uma concorrência gigante. Então avalie isso também, quais que são as suas chances de conseguir encontrar uma moradia antes de você mudar. Ou então assim, eu digo antes que seria muito mais fácil, né? Eu trabalho com isso, então eu, junto com a corretora de imóveis, a gente consegue encontrar casas e alocar esses nossos clientes antes mesmo da mudança para a Holanda. Mas se você não está pensando em conseguir antes, avalie quais são as suas chances de conseguir uma casa. Porque o que eu vejo acontecer hoje em dia, eu recebo muito e-mail de gente, né, muita mensagem falando assim, eu tô planejando uma mudança, eu pensei em ir pra Holanda,
Tem gente que vem falar, eu quero ficar por um ano, temporário ou não, vou trabalhar, tem gente que vem para estudar, mas a questão é sempre assim, eu tô indo de mudança, eu tenho dinheiro guardado, como é que eu consigo uma casa? Gente, aqui na Holanda, por exemplo, principalmente em Amsterdã, né, ou nos grandes centros, é imprescindível ter contrato de trabalho. Porque que acontece? A concorrência é tão grande que, por mais que você fale, eu posso pagar adiantado, ou, eu tô indo, mas eu vou conseguir trabalho, quando a gente visita uma casa, normalmente tem concorrência. Então, aquele proprietário, né, proprietária, dona da casa, vai receber, sei lá, 3 propostas diferentes. Então, vou falar aleatoriamente. Então, vamos supor que tem a sua, né? Olha, com as melhores das intenções, posso pagar aluguel adiantado, mas tô indo para ficar 1 ano ou 2, enfim, vou estudar, talvez trabalhe ou não. Você percebeu que tem várias incertezas aí? E aí tem uma outra proposta de uma pessoa que tá aqui e tem trabalho, contrato assinado, salário caindo todo mês na conta. Então assim, o proprietário, na hora de escolher, a pessoa vai falar, quem que eu vou escolher? Um que já tem um futuro mais certo, né, com contrato de trabalho e o salário caindo todo mês certinho na conta, ou essa pessoa que ainda, sei lá, não sabe se vai trabalhar ou não, que tem um dinheiro guardado, mas às vezes as pessoas falam, mas dinheiro guardado não significa nada, você pode ter muito dinheiro guardado, mas pode gastar tudo no mês seguinte. Então assim, leve isso em consideração também, porque não é só chegar aqui com a melhor das intenções. Isso não significa que você vai conseguir uma casa. É meio duro de dizer isso, mas é a realidade. E eu sei que isso também acontece em várias outras cidades europeias. Paris é super concorrida, Londres é super concorrida, e ainda mais caro que Amsterdã. Enfim, veja isso, avalie isso antes dessa mudança. Sistema de saúde, olha lá, voltou, né, na questão do negativo e do positivo. É que embora a maioria dos países tenha um sistema de saúde de alta qualidade, o sistema em si pode ser complexo e ter um custo alto para algumas pessoas. E o valor do plano de saúde, por exemplo, varia muito de país para país, né? Se você quiser dar uma comparada, por exemplo, a Holanda, a gente tem um sistema de saúde onde o plano de saúde, na verdade o seguro de saúde é obrigatório. E a gente tá falando aí de um mínimo de 138, se eu não me engano, euros por mês, tá? Então quase 140 euros por adulto por mês. Se você comparar com a Espanha e com Portugal, esse valor é bem mais baixo. Se você comparar com os Estados Unidos, esse valor holandês também é bem mais baixo. Então assim, varia, assim, a gente tá falando da Europa, claro, né? Mas só para dar uma ideia para vocês, que em termos de valor pode mudar muito de país para país. E fora isso tem a complexidade também, tem a questão cultural, e isso choca muito, tá? Principalmente aqui na Holanda, que eu tenho muita experiência, eu vejo as pessoas reclamando muito do sistema de saúde, mas o que eu noto também é que há uma diferença cultural tão grande, as pessoas têm uma expectativa tão diferente da realidade daqui, e isso acaba sendo muito frustrante, tá? Uma outra coisa que você deve levar em consideração, e é uma coisa muito forte e relevante, é a questão da adaptação, principalmente na questão da solidão, porque a solidão é algo real, que acontece de verdade para quando a gente muda de país. Imagina, né? Tudo leva tempo, então para você se instalar, fazer amigos, conhecer gente, e até que isso aconteça, tem muita gente que acaba ficando sozinha. Isso sem contar, por exemplo, no caso de famílias, né, ou de casais que se mudam, quando uma dessas pessoas, né, digamos assim, do casal, uma pessoa está vindo a trabalho, então foi promovida, foi promovido, e o outro vem como acompanhante. Então eu falo assim que um foi promovido e o outro foi despromovido, na verdade, né? Então isso leva tempo. Então enquanto um tá indo trabalhar, tem a rotina de acordar, ir pro trabalho, conhecer gente na empresa, tem a rotina daquele trabalho, a outra pessoa muitas vezes fica em casa,
porque eu não falo o idioma, ou ainda tem que, sei lá, tá pensando na carreira, mudança de carreira, procurando um trabalho. Isso leva tempo e acaba gerando uma certa solidão mesmo. No meu caso, por exemplo, eu vim pra cá, meu marido é holandês, então a gente se conheceu no Brasil, namoramos, enfim, fiz as malas, vim pra cá pra morar com ele. E aí, por mais que eu falasse inglês e eu fui buscar emprego rapidamente e tal, ele acordava todos os dias e ia pro trabalho e eu ficava em casa, sabe? Então isso teve um choque também no nosso relacionamento no começo, por mais que nós dois estivéssemos felizes, apaixonados, né, felizes em estar juntos, teve uma diferença muito grande nessa questão da solidão mesmo. Rolou um isolamento social não planejado, assim, por mais que você espera que aconteça, teve essa questão do isolamento até eu conseguir trabalho, até eu começar num curso de holandês, fazer amigos. Então, assim, até as coisas começarem a rodar, até você começar a criar raízes nesse seu novo país. E aí, por fim, gente, eu acho que uma desvantagem, na verdade, não necessariamente uma desvantagem, mas uma coisa que você tem que levar em consideração são os impostos e as regulamentações. Os impostos mudam muito de país para país. Aqui na Holanda é absurdo o valor de imposto que a gente paga. Então, às vezes as pessoas também vêm com uma ideia de proposta de trabalho, de eu vou receber tanto, e não levam em consideração ou não fazem essa conta tão bem feita, né, digamos assim, de quanto vai ser descontado na folha de pagamento, quanto que vai sobrar aí no mês. Então é uma coisa que você tem que também pesquisar e levar em consideração, porque a regulamentação e os impostos são extremamente rigorosos e mudam muito de país para país. E isso, claro, né, pode afetar a sua vida financeira, sua vida empresarial, se você está pensando em trabalhar como autônomo ou trazer uma empresa para cá. Agora, mais uma vez, eu queria ressaltar que esses pontos negativos podem variar muito, né, de acordo com cidade, região e país. E às vezes o que é negativo para uma pessoa não é necessariamente negativo para outra. Então é essencial que você considere os seus objetivos e circunstâncias atuais para tomar essa decisão de viver na Europa ou não. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, a colocar um pouco as coisas na balança, né? Pesar aí os dois lados, te ajudando aí a tomar essa decisão de mudança ou não. Caso o seu destino seja a Holanda, pode contar comigo. Eu tenho um monte de informação a mais sobre a Holanda, tanto aqui no canal, como no blog, nas minhas redes sociais. E se você precisa de uma ajuda individual, eu também tenho um serviço de consultoria, onde a gente pode bater um papo 1 a 1, eu posso esclarecer todas as suas dúvidas, pesquisar o que você precisa saber sobre os Países Baixos. Também tem um e-book e muita informação gratuita lá no anadeamsterdã.com. E se você não curte o canal, aproveita para fazer isso agora, assim a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo. Dui, dui!